Guia vem das estrelas, espalha o teu amor, fala pra todo mundo do caminho interior. Ó, guia vem das estrelas, espalha o teu amor, fala pra todo mundo de Jesus, o Salvador. Bem-aventurado quem a verdade aprendeu a amar, em uma só voz somos todos a cantar. Bem-aventurado quem a verdade aprendeu a amar, em uma só voz somos todos a cantar. Ó, guia vem das estrelas e espalha o teu amor, fala pra todo mundo do caminho interior. Ó, guia vem das estrelas, espalha o teu amor, fala pra todo mundo de Jesus, o Salvador. Bem-aventurado quem a verdade aprendeu a amar, em uma só voz somos todos a cantar. Ó, guia vem das estrelas, espalha o seu amor, fala pra todo mundo do caminho interior. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Parábola dos talentos.
Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1 saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria de teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhe onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi seu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado minhas pratas aos banqueiros. E quando viesse, recebia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Não tente entender e veja a parte em você que reage, que é afetada com essas palavras. Talvez você se perceba identificado com um dos servos. Talvez você se veja apenas assistindo isso e tomando um partido.
Talvez você perceba uma emoção chegando. Só acompanha, só observa tudo que chega. Talvez você observe sensações no seu corpo. Veja, independente do que você pensa, o corpo sente. Independente do que você pensa, o corpo sente. E o nosso trabalho é acompanhar, é ser companhia para o que é sentido no corpo, sem nenhum julgamento. Acompanha e deixa isso se desenvolver, porque tudo isso que é sentido é apenas uma energia contraída esperando a chance de se liberar, de se soltar. Talvez a sua atenção ela possa ir para outros lugares, não tem problema. Ninguém consegue ficar o tempo inteiro fixado no corpo, nas sensações, na experiência. A gente vai e volta. A gente entra e sai. É assim mesmo. Mas cada vez que a gente volta e se percebe, estamos oferecendo energia para esse processo se desenvolver em nós. Veja se tem algo que se sente preso, se tem algo em você que precisa da sua atenção agora. O que mais precisa da minha atenção agora? E deixa o teu corpo te responder. Quando a gente é produtivo para ser reconhecido, é uma motivação diferente. E muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes é isso que está misturado. É como se eu fizesse para ter uma recompensa e não pela realização em fazer. E caso essa recompensa não venha como um reconhecimento, vem uma grande frustração. Então, existem também dois medos. O medo de não ser reconhecido e o medo de não ser capaz. Então nós vamos percebendo nossas reais motivações. O guia do Peto que fala umas coisas tão interessantes, ele diz assim: não tem problema quando você quer ser reconhecido, isso não é um problema. O problema é você não assumir isso. Não tem problema se você quer ganhar dinheiro. Isso é legítimo. Eu quero ganhar mais dinheiro. Estou cansado de ficar fazendo conta, eu acho que eu posso ser mais valorizado pelo meu trabalho. Eu quero. O problema é você não assumir isso. É você querer, não assume,
E aí diz: eu quero ajudar mais pessoas, mas no fundo, o que você quer mesmo é aumentar sua renda. Não há um problema em querer aumentar sua renda. O problema é quando a gente começa a fazer algo desonesto. Começa a fazer uma coisa em busca de outra. Então, perceber exatamente o que nos move é o trabalho, para que a gente possa ser mais e mais honestos. Esse é o foco dessa história, né? Quem deu mais, quem se dedicou mais, multiplicou. E quem por medo não multiplicou, ficou muito frustrado. Eles usam essa expressão, gente, são expressões de uma época, são expressões de uma cultura, lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Então, mais uma vez, assim, essas últimas histórias que a gente está lendo, elas mostram sempre assim, alguns traços de rigidez, de crueldade, de punição de um senhor. Tudo isso era uma linguagem de uma época, mas para falar para a gente de uma dinâmica psíquica. Eu gosto de olhar para essas parábolas, para essas histórias, para as escrituras, e convido vocês a fazerem assim, como todas elas, como movimentos interiores, como uma simbologia do nosso psiquismo, dessa dinâmica interna. Então, olhando dessa forma, nós somos todos esses personagens. Veja como que muda isso para vocês. Me vi no servo que ganhou um talento, escondo, guardo e não multiplico. Não é verdade que vocês são apenas esse servo de um talento. Mas pode ser verdade que em alguns aspectos da vida de vocês, esse servo tremeu de medo e eu não mostrei. Mas se vocês repararem em outros aspectos, também existiu a expressão do servo que ganhou 2 e fez multiplicar esses 2. Eu não sei se vocês são mães. Não sei se vocês têm ideia da divina tarefa de ser mãe. Que tipo de trabalho vocês realizaram? Não é verdade que são todas inúteis e preguiçosas. Não é verdade, não é justo. Mas também não é verdade que vocês fizeram o melhor com tudo, porque alguns aspectos realmente ficaram limitados. Então veja como é se vê dessa forma. Às vezes a gente tem essa tendência, mas é um aspecto que está sendo enfocado. Mas o eu é sempre mais. São vários aspectos que a gente pode considerar. E quando a gente pode dar um lugar para cada um desses aspectos, eu paro de brigar com a realidade. Quando eu digo brigar, eu digo não aceitar. Bert Hellinger fala uma coisa bonita: todo mundo está a serviço de alguma forma.
conscientes ou inconscientemente, estamos todos a serviço da grande alma. E alguns têm algumas missões, alguns serviços inglórios, como o de Judas. Alguém tinha que fazer aquilo. E Jesus olhou para ele e diz: vai e faça depressa o que você tem que fazer. Aí é que ele teve mais convicção que ele tinha que fazer aquilo mesmo. Já estava na cabeça dele, ele já estava ali. Mas Jesus olha para ele e fala: faz depressa, vai, faz depressa. Porque Jesus sabia que aquilo era o que tinha que acontecer. Mas, pelo que os textos explicam, não era o desfecho que Judas esperava. Ele achava que dali algo muito diferente aconteceria, menos o mestre dele ser preso e morto daquela forma. Para ele aquilo foi demais. Mas ainda assim, ele cumpriu um propósito que havia de ser cumprido daquela forma. Às vezes, o julgamento que a gente tem a nosso respeito nem corresponde à realidade. A gente interpreta um monte de coisa e tira conclusões precipitadas. Por exemplo, que eu sou mau, que eu não sou capaz, que eu não tenho valor, que eu não tenho jeito. Então veja a sua autocondenação, a sua exigência de perfeição, a sua exigência que você esteja num lugar superior ao lugar onde você está. Veja você brigando com esse servo que ainda sente medo e incapaz, e chutando esse servo, batendo nele, gritando com ele. E agora olha o que existe no coração desse servo: medo. E do que esse servo mais precisa para poder se sentir melhor. O que nós estamos dizendo com essa parábola é que, olha, não tem jeito da gente sentir bem. Nós vamos ser expulsos da vinha do Senhor quando a gente se fecha para a vida. Não é que o Senhor está de sacanagem com a gente, não. Esses julgamentos são pesados a nosso respeito, que nos condenam, que nos acusam. Mas existe uma lei que, independente do que a gente pensa ou acha ou concorda, ela funciona assim. Quando eu me fecho para a vida se fecha para mim. E quando eu me abro para a vida se abre para mim. Aqueles que mais se abrem e se entregam são os que mais recebem. E aqueles que mais se fecham e se escondem são os que mais perdem. Essa semana mesmo eu estava pensando quantas situações, quantas oportunidades na minha vida eu perdi por me fechar. Por medo de alguns momentos dar um passo em direção ao que eu queria e eu não dei. Ontem eu falei, gente, por que eu não dei aquele passo?
O sinal estava verde. Era só atravessar. Por que você não deu aquele passo, Mateus? Não dei. Eu perdi a oportunidade de vivenciar coisas que poderiam ter sido maravilhosas. Onde é que eu estava quando eu estava sentindo isso? Nas trevas exteriores, rangendo dentes. Então, toda vez que a gente se fechar, nós vamos ranger dentes. Nós vamos, por quê? Porque nós vamos cortar o fluxo de conexão com a vida, com o prazer. O prazer, ele só pode fluir em nós e na nossa vida quando a gente está aberto. Basta ver aqui também no nosso trabalho. Pessoas que mais se abrem são as que mais recebem. E se abrir não significa necessariamente falar. Falar pode ser um movimento. Mas tem muita gente que às vezes fala, mas não está falando de um lugar aberto. Mas quando a gente abre o nosso coração, seja silenciosamente numa prece, numa focalização, ou numa partilha aqui, nós recebemos muito. E se você está aqui é porque algo em você está aberto, porque quem não está aberto não suporta um grupo desse. Vê se nós ficaríamos aqui terça de manhã, apreciando aberturas das almas, movimentos de almas. Aquele que fica em silêncio, mas está aberto, sabe o que acontece com ele? Ele é movido, ele é arrastado pela força do grupo, pela força de quem está se abrindo. Mas quem está fechado, põe o pé aqui e vai embora. Porque fica insuportável. Então existem partes em nós também que já são capazes de se abrir e alguns aspectos, alguns assuntos que permanecem fechados. E o que a gente está aprendendo é como que eu lido com esses aspectos fechados, como que eu lido com esses aspectos com medo que vivem num lugar de sofrimento e ranger de dentes. Enquanto existir algum aspecto em nós que estiver fechado e paralisado pelo medo, vai existir sofrimento. Sim? Essa é a ideia. Não é porque o Senhor é sacana. É porque é uma lei. Vou repetir. Enquanto existir algo em nós fechado, rígido, preso, paralisado pelo medo, vai existir também sofrimento.